Cafeína, um estimulante natural que, na verdade, pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde, mas quando consumido de forma excessiva e de forma desequilibrada, pode estar sendo um gatilho para transtornos de ansiedade e também a sua falta de capacidade de lidar com o estresse. Entenda tudo hoje e também, ao final do vídeo, eu vou dar uma tabela para você entender mais ou menos a quantidade de cafeína que tem em muitos compostos que talvez você está consumindo no seu dia e é exatamente por isso você está excedendo muito a quantidade recomendada. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet a respeito de alimentação. Isso está trazendo cada vez mais confusão para as pessoas. Elas já nem sabem mais no que acreditar e nem mesmo no que realmente é bom para a saúde delas. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, uma espécie de Netflix da saúde. Lá você tem acesso aos melhores conteúdos para poder te direcionar em relação à alimentação e ao cuidado com o seu corpo. Você vai entender sobre os alimentos e você vai ter autonomia para fazer as melhores escolhas. Além disso, você vai ter acesso exclusivo a protocolos que vão ajudar você a cuidar do seu intestino, fígado e até mesmo a saúde da sua tireoide, que afeta todo o seu metabolismo. Além disso, você vai receber uma dieta calculada, individualizada para o seu peso, sua altura, sua idade, suas necessidades individuais, com a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que você precisa consumir no seu dia. Tudo muito bem fracionado e, além disso, você vai ter acesso ao suporte de especialistas, caso você queira tirar alguma dúvida e também substituir algum alimento na sua dieta. Além disso, você tem acesso a uma comunidade de mulheres que também estão com o mesmo objetivo: cuidar da saúde, melhorar a autoestima e emagrecer de forma saudável. Clique no link que está na descrição e entre hoje para o Potencialize. E agora vamos voltar ao assunto sobre cafeína. A cafeína, gente, ela é um composto natural, encontrado em vários alimentos, como por exemplo o café, né? Cacau, algumas plantas também, guaraná em pó. E a verdade é que ela atua como um psicoestimulante, mas ela não atua somente no nosso sistema nervoso central, mas ela atua em vários órgãos do nosso corpo, como por exemplo o nosso sistema cardiovascular e também no nosso sistema digestivo. E a quantidade de cafeína encontrada nos alimentos, isso vai depender muito do alimento que você vai estar consumindo, da bebida que você vai consumir e também do seu modo de preparo e também, claro, que na quantidade que você utilizar. E a verdade é que após o seu consumo, a cafeína, ela é absorvida muito rapidamente no nosso corpo e ela chega até o seu pico, né, plasmático ali no nosso organismo em uma média de 15 a 45 minutos após o consumo. Por isso que a gente sempre indica, se a pessoa for consumir algum pré-treino que tenha cafeína antes do treino, né, é sempre importante ela dar um tempinho ali para ela conseguir acompanhar esse pico e então utilizar essa cafeína no treino. E essa questão é porque a cafeína também ela é metabolizada principalmente no nosso fígado. Por isso que sempre em dietas que a gente vai fazer com foco em detoxificação, ou seja, em melhorar a saúde do nosso fígado, normalmente são dietas que nós tiramos a cafeína por um tempo, porque queremos dar um descanso para o nosso fígado, porque ela é muito metabolizada ali e com esse excesso pode sobrecarregar um pouco esse órgão, porque é muita coisa para ele metabolizar e nós, na maioria das vezes, não entregamos os nutrientes que ele precisa para poder funcionar bem. Então, por isso que nessas dietas a gente sempre retira ao máximo. Outro ponto também, que inclusive pessoas que já têm algum problema no fígado, pessoas que estão com esteatose hepática, pessoas que estão percebendo alguns sintomas relacionados a um fígado um pouco mais sobrecarregado, é sempre muito interessante ela reduzir o consumo de cafeína ou tirar por um tempo, depois consumir em pequenas doses até o corpo dela desacostumar. E a verdade é que a meia-vida da cafeína no nosso organismo, ou seja, o tempo que ela pode durar ali no nosso corpo, nos nossos órgãos, porque, gente, a cafeína, ela é metabolizada no fígado, mas ela faz um papel ali geral no nosso corpo. Ela consegue se dissolver muito bem, tanto em água, tanto em gordura. Então, ela consegue, por exemplo, chegar no nosso cérebro e para alguns órgãos, afetar ali no sistema digestivo, saúde cardiovascular. Quando consumido em excesso, isso não vai ser interessante, tá bom? Ela mexe muito nessa questão dos nossos neurotransmissores, se vocês vão entender isso mais à frente. Mas a grande questão é, a cafeína ela tem uma meia-vida aí no nosso corpo de 3 a 7 horas, dependendo da pessoa, que são os metabolizadores lentos para a cafeína, tá bom? E isso tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa, mas principalmente com a genética dela. Essa é a grande questão.
Se essa pessoa ela já tem uma genética que ela metaboliza a cafeína de uma forma muito mais lenta, essa cafeína vai ficar muito mais tempo no organismo dela. E tem algumas pessoas, como por exemplo fumantes, que eles já metabolizam a cafeína muito mais rápido. Então, por isso que na maioria das vezes, pessoas que fumam, elas tendem a tomar grandes doses de cafeína, porque elas já não veem mais tanto efeito com pequenas doses. E isso, apesar delas não sentirem o efeito dessa cafeína no corpo, ela está sendo metabolizada no fígado e sobrecarregando esse órgão do mesmo jeito. Agora, por exemplo, mulheres grávidas, elas já metabolizam a cafeína de forma muito lenta. Por isso que não indicamos cafeína para mulheres grávidas. Outro ponto também, pessoas que estão com muita dificuldade de dormir, nós indicamos que essa pessoa pare de tomar cafeína 3 horas da tarde. E na verdade, em alguns casos, a gente já indica que a pessoa só tome pela manhã. Ali, no máximo, uma xícara apenas para ela acordar, porque tem gente que percebe muito essa necessidade ali, né? Gosta muito, tem o hábito de tomar um cafezinho preto de manhã. Mas se essa pessoa chega à noite, ela percebe que ela ainda está agitada, está um pouco acelerada, a cafeína vai ter que reduzir cada vez mais. Às vezes nem só 3 horas da tarde, mas diminuir lá pela manhã, porque como eu disse para você, dependendo se você é metabolizador lento ou um metabolizador mais rápido da cafeína, ela vai ficar um tempo mais curto ou um tempo mais prolongado no seu corpo. E se você já está tendo dificuldade para dormir, nós precisamos tomar cuidado com essa cafeína, porque na verdade você pode também estar ficando um pouco resistente a ela. Quando as pessoas costumam consumir grandes quantidades de cafeína, elas já não vão ver mais o mesmo efeito com pequenas doses. Elas precisam de mais e mais e mais e mais. Eu sei bem como é isso, tá? Eu já fui essa pessoa que uma pequena dose já não dava certo, precisava de mais. E aí, quando você começa a tomar uma grande quantidade de cafeína, você começa a ver um efeito rebote. Você não sente mais aquela energia, aquele foco que ela dá, aquela atenção. Você começa a sentir, na verdade, muita palpitação, muita ansiedade, falta de concentração, falta de foco e, na verdade, um efeito rebote. É como se fosse um sono muito grande depois de tomar uma grande dose de cafeína. Então, por isso que é muito importante você começar a ficar atento aos sinais que o seu corpo já está dando em relação ao consumo da cafeína. E agora eu quero que vocês entendam mais ou menos como que funciona o metabolismo da cafeína. Gente, a cafeína, ela não é responsável por nos dar energia. Nossa, ela é a minha fonte de energia. Não, na verdade, o que a cafeína faz no nosso organismo? Quando consumimos a cafeína ela tem a capacidade de bloquear os receptores de adenosina no sistema nervoso central. A adenosina, gente, é um neurotransmissor responsável principalmente por trazer aquela sensação de calma, de tranquilidade, de relaxamento. Quando nós bloqueamos esse neurotransmissor, né, que é o que a cafeína consegue fazer, o seu corpo ele começa a perceber uma ativação de uma atividade neuronal ali e principalmente uma ativação no seu sistema nervoso simpático, que é responsável principalmente por regular o estresse no seu corpo, ou seja, aquela sensação de luta ou fuga, aquela resposta do seu corpo em meio ao estresse. Isso é normal, isso é saudável, tá, para o nosso corpo, essa resposta ao estresse. Como, por exemplo, vai entrar um leão aqui nessa sala ou entrar um leão aí onde você tá. É normal que naquele mesmo momento nosso corpo ele entre nessa situação, nessa resposta de luta ou fuga. A gente não pode ficar apático olhando para o leão e vendo ele entrar. Não, ao mesmo tempo que a gente vê que aquilo ali é um perigo iminente para nós, vamos correr, vamos agir. E para que a gente consiga agir rápido, nós precisamos dessa resposta do nosso corpo de luta ou fuga muito bem estabelecida. Como, por exemplo, eu já vi isso, um vídeo na internet de um bebezinho que ele estava, acho que era uma criança, se eu não me engano, estava embaixo do carro. E a mãe a filho não conseguia sair dali. E a mãe precisava tirar o bebê dali. Só que mãe é um negócio diferente, né? Então, assim, a mãe tirou uma força da onde ela nem sabia que ela tinha. Uma resposta do corpo dela, que ela agiu naquela emoção daquele momento, uma resposta também fisiológica do corpo dela a essa situação de perigo e ela conseguiu levantar o carro para a criança sair. Uma coisa que ela nunca imaginou que ela conseguiria, mas é uma resposta fisiológica do nosso corpo em uma situação principalmente de perigo. E a verdade é que essa ativação do sistema nervoso simpático, ela induz, né, lá nas nossas glândulas suprarrenais, a liberação principalmente do neurotransmissor chamado adrenalina, que é aquele neurotransmissor responsável por modular, regular
essa resposta do nosso corpo a essa situação de luta ou fuga. Eu vou lutar, vou correr lá para ajudar meu filho, eu vou fugir do leão. E os efeitos, gente, dessa adrenalina no nosso corpo, elas incluem, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, dilatação das vias aéreas, facilitando a respiração, né? Por isso que a pessoa fica muito mais ofegante, e também aumento do fluxo sanguíneo para os músculos. Só que quando aumenta o fluxo sanguíneo para o músculo, pensa, o nosso corpo trabalha sob demanda, o nosso corpo trabalha sobre prioridade. Então não vai ter tanto fluxo sanguíneo para outras áreas que naquele momento ele considera que não é importante, como por exemplo o nosso sistema digestivo. Para que eu vou querer digerir um alimento se eu estou correndo um risco de vida agora? Subiu minha adrenalina aqui, eu preciso lutar ou fugir. É uma situação, uma resposta do nosso corpo a isso. Então pode ter certeza que a sua digestão vai ficar muito comprometida nessa situação. E outro ponto também importante, além da cafeína ela acabar estimulando, tá bom? De forma indireta ali, a liberação da adrenalina, porque ela é metabolizada no nosso fígado, mas ela consegue modular todos os nossos neurotransmissores. Por isso que a pessoa sente esses efeitos aqui, né, quando consome cafeína em excesso, esse efeito do estresse crônico. Porque uma coisa é quando esse tipo de estresse aqui em relação à adrenalina que eu acabei de citar para vocês, acontece em situações, vamos supor assim, raras na nossa vida, na nossa rotina, né? Situações que a gente precisa mesmo dessa modulação desse sistema de luta ou fuga. Outra coisa é quando vamos consumindo muita cafeína em excesso. E aí o nosso corpo fica o tempo todo estimulando demais a produção de adrenalina e também de cortisol através das nossas glândulas suprarrenais ali, porque ele acaba dando ajuda, né, nessa estimulação à cafeína. E aí é quando a pessoa começa a ter aquele estresse crônico. Não é mais aquela liberação pontual, sabe, da adrenalina e do cortisol. Começa a ser algo muito rotineiro e isso, na verdade, pode acabar prejudicando o metabolismo, na verdade, a regulação hormonal dessa pessoa, onde o cortisol era para estar baixo em determinado horário e alto em outro horário. Mas quando a pessoa consome excesso de cafeína, ela pode começar a ter até mesmo um cortisol um pouco mais invertido. Ou seja, o cortisol, ele também, né, produzido ali pelas nossas glândulas suprarrenais, ele é para estar reduzindo ali à noite. Só que se a pessoa começa a consumir muita cafeína e ainda consome cafeína à noite e ela ainda relata, não, mas cafeína não atrapalha meu sono não, eu posso tomar cafeína e eu relaxo. Gente, pode até ser que você relaxe porque o seu corpo ele já está, vamos supor assim, saturado daquela quantidade de cafeína. Então talvez não tenha tantos efeitos que você sinta, tá bom? Mas ainda assim, ele está desregulando e favorecendo essa desregulação do seu cortisol. Então era para a noite ali o seu corpo reduzir a quantidade de cortisol e aumentar a quantidade de melatonina, que é aquele hormônio que vai realmente é um dos maiores antioxidantes do nosso corpo, a melatonina, que é para estar em grande quantidade à noite para a gente conseguir induzir no sono, pegar no sono e principalmente num sono mais profundo, num sono reparador. Se você começa a tomar cafeína fora de hora, você está desregulando muito dos seus hormônios. E quando você começa a desregular muito dos seus hormônios, principalmente em relação a essa grande quantidade de cortisol, essa grande quantidade de adrenalina, e aí o seu corpo já não sabe mais que horário mesmo que ele precisa produzir o cortisol, porque você está o tempo todo dando estimulantes para ele que acabam aumentando a liberação desses hormônios aí no seu corpo, esses neurotransmissores, você acaba favorecendo principalmente ao estresse, muitos sintomas de ansiedade, piorando os sintomas de ansiedade se você já está tendo, principalmente aumento da pressão arterial, taquicardia, por isso que tem gente que também tem muita dificuldade de concentração ao longo do dia, porque toma muita cafeína, então tá o tempo todo muito acelerado, tá? E aí às vezes, como eu falei para vocês, já tem gente que já está dando rebote com esse excesso de cafeína, que aí já vem aquele sono, aquele cansaço, aquela fadiga, a pessoa não tem energia para mais nada, sabe? E a cafeína já não tá mais fazendo efeito. Ela pode, na verdade, estar cansando mais essa pessoa por causa dessa desregulação do cortisol. Porque o cortisol, gente, ele precisa estar alto pela manhã de forma natural. O nosso corpo, ele precisa produzir cortisol, principalmente quando nós nos expomos à luz do dia. Aquela claridade, a luz solar, luz natural. O seu corpo já começa ali aquela produção e já precisa estar com o cortisol mais aumentado para te dar energia, ânimo, vigor para aquele dia. Quando você começa a consumir muita cafeína, fora de hora, acorda pela manhã e a primeira coisa que você coloca para dentro é cafeína,
você vai, querendo ou não, desregulando a produção natural de cortisol do seu corpo. E aí, por isso que você é para ele estar alto em determinado horário, baixo, e você tá tudo desregulado aí. Então, uma das coisas que eu mais indico para você é, para ajudar na regulação do cortisol, reduzir ao máximo cafeína, claro, tomar cafeína até no máximo 3 horas da tarde. Quando você acordar pela manhã, não vá direto tomar cafeína, porque ela pode desregular seu cortisol. Acorde pela manhã, beba bastante água, acorde seu corpo com algum boom de antioxidantes aí que você goste, como por exemplo própolis, que eu gosto de indicar para vocês. Se você já acorda em um horário que já está claro, abra todas as cortinas e se exponha à luz do dia, tá bom? Isso é muito importante para ir regulando o seu cortisol. Deixe para você tomar cafeína até no máximo 3 horas. À noite não toma cafeína. Faça a higiene do sono, a rotina do sono que eu indico para vocês aqui no canal. Já tem outros vídeos que eu falo sobre sono, tá bom? Principalmente para emagrecimento, regulação hormonal. Se você só fizer esses hábitos de conseguir organizar seus horários e principalmente esse consumo excessivo de estimulantes, você já vai ver muita diferença. E até mesmo se você quiser emagrecer, pode ter certeza que vai ser muito mais natural e fácil o processo de emagrecimento quando você regular os seus horários. E agora, para você já ter uma ideia, né, se você já está consumindo cafeína em excesso, se você não sabe, não, Sara, mas eu não tomo tanto café. Eu tomo café, mas eu tomo muito cacau, aí eu tomo uma Coca-Cola. Não, mas eu gosto de tomar minha Coca à noite. Eu gosto de comer chocolate. Enfim, eu vou ler agora para vocês, eu vou deixar aqui na tela uma tabelinha para você ter noção da quantidade de cafeína que você está tomando ao longo do dia. As doses seguras indicadas atualmente é de 100 miligramas a 400 miligramas, mas eu ainda acho, pela minha experiência, tá, clínica, de ver a quantidade de cafeína que as pessoas estão tomando, tanto quanto as pessoas que eu atendia também no consultório, é um excesso. É um excesso, gente. As pessoas estão consumindo muito mais do que 400. 400 ainda é uma dose alta para a maioria das mulheres, tanto que mulheres que estão no processo de engravidar, mulheres que estão no processo aí querendo engravidar, que estão com dificuldade de engravidar, uma das coisas que a gente indica de primeira aí para elas é redução da cafeína, porque pode afetar até mesmo nessa questão hormonal da mulher, tá? Então, assim, se você, mulher também que está aqui me ouvindo, já está se preparando para engravidar, reduza já essa cafeína. Ou se você conhece alguma mulher também que está tendo dificuldade de engravidar, procure saber a quantidade de cafeína que essa mulher está tomando ao longo do dia, porque o ideal é que ela reduza para até mesmo menos que 100 miligramas ao dia. Uma pequena dose somente ali pela manhã seria o ideal, tá? Mas a maioria das pessoas acaba consumindo muito. Por quê? Não é só nos alimentos, mas nos suplementos. Tem o pré-treino que a pessoa toma, tem alguns suplementos que algumas pessoas tomam para poder se concentrar melhor, estudar melhor, para poder de foco, né, que a gente vê muito hoje em dia, que tem grandes quantidades de cafeína. Então, quando você vai contar ao longo do dia, essa pessoa está excedendo muita quantidade de cafeína no dia dela. Está tendo muitos sintomas de ansiedade, não está conseguindo dormir bem, e o que verdadeiramente vai te descansar é o sono. Cafeína não é responsável por te dar energia, tá? Então é muito importante você começar a verificar ao longo do seu dia tudo aquilo que você está consumindo, tanto de cápsulas, quanto de suplementos, quanto na alimentação de cafeína. E você reduzir ao máximo, tá? E começar a perceber esses efeitos no seu corpo. Então vamos lá. Olha só, no cafezinho coado, uma xícara de mais ou menos 240 ml. Claro que tudo isso vai depender muito, e tem uma variação até grande, porque vai depender da quantidade de pó que você vai utilizar, do tipo de torra desse café também, tá? Então temos aqui 95 miligramas a 200 miligramas, café expresso, uma dose de 30 ml. Pode ter 63 miligramas a 75 miligramas. Café instantâneo, uma xícara de 240 ml. 30 miligramas a 90 miligramas. Um café descafeinado, que também tem uma pequena quantidade, mas tem também. Uma xícara de 240 ml de 2 miligramas a 5 miligramas de cafeína. O chá preto, é uma xícara de 240 ml. De 40 miligramas a 70 miligramas. Chá preto gelado, uma latinha de 355 ml. 25 miligramas a 45 miligramas, chá verde, tá bom? Xícara de 240 ml, de 20 miligramas a 45 miligramas, chá verde gelado, latinha de 355 ml, uma média de 15 miligramas a 30 miligramas, refrigerante à base de cola, a famosa Coca-Cola, uma lata de 355 ml, tem média de 30 miligramas a 45 miligramas. Energéticos, energético padrão,
uma latinha de 250 ml, 80 miligramas a 100 miligramas, mas tem alguns energéticos hoje em dia mais concentrados, tá? Então é até bom vocês verificarem isso. Uma lata de 60 ml, uma média de 150 miligramas a 200 miligramas. Isso aqui eu nem tô contando com os pré-treinos que as pessoas tomam e as cápsulas, tá? Porque isso aí depende muito de marca para marca. Chimarrão, 500 ml, de 80 miligramas a 200 miligramas, varia com a quantidade de erva mate usada, tá? Guaraná natural, que é o guaraná em pó, uma colher de chá tem uma média de 40 miligramas a 50 miligramas. Refrigerante de guaraná, que é uma latinha de 355 ml, tem uma média de 2 miligramas a 4 miligramas. Alimentos com cafeína também, como por exemplo chocolate amargo, 28 gramas mais ou menos, tem de 20 miligramas a 30 miligramas de cafeína. Chocolate ao leite tem uma média de 5 miligramas a 10 miligramas. Achocolatado em pó, uma colher de sopa, uma média de 2 miligramas a 5 miligramas de cafeína. Chocolate quente, 5 miligramas a 10 miligramas. E suplementos e outros produtos aqui. Suplemento de cafeína, gente, em cápsulas, isso vai variar muito, como eu falei para vocês. Pode ter de 100 miligramas, de 200 miligramas, já vi até de 300, 400, sim, acredite se quiser, tá? Uma dose muito alta mesmo. Não indico para ninguém. Barrinhas energéticas, barrinhas com cafeína que já tem hoje em dia, né? Porque querendo ou não, gente, a cafeína ela é boa quando utilizada de forma moderada. O que eu tô falando aqui é o excesso. A cafeína ela pode ser usada como um diurético natural também. Ela ajuda muito nessa questão do foco e da concentração. Gosto muito de cafeína, gosto muito do cafezinho preto, mas eu estou falando aqui sobre o excesso. E quando você percebe que ela já está atrapalhando no seu sono e nas suas atividades diárias, e na verdade você já está tendo rebote, aí é a hora de você reavaliar o consumo, tá bom? Então, barrinhas energéticas de 50 miligramas a 100 miligramas e até mesmo algumas gomas de mascar com cafeína. E também tem algumas balinhas, né, que tem cafeína atualmente. Isso depende muito da dose e da marca também. Mas é uma média de 40 miligramas a 100 miligramas. Então, tudo isso vai depender se você é um metabolizador lento, um metabolizador rápido de cafeína, se você está grávida ou não, se você fuma ou não, se você pratica esportes ou não. Isso vai depender se você é uma pessoa que já está tendo rebote ou não, se você está tendo muitas crises de ansiedade ao longo do dia, principalmente na parte da noite, porque não está conseguindo dormir bem, e aí o seu cortisol pode estar desregulado, favorecendo crises de ansiedade, principalmente na parte da noite. Então é sempre muito importante você reavaliar o consumo. Não é para ficar com medo da cafeína, cafeína é muito gostoso, muito bom também, né? Nós amamos a cafeína, mas tem hora que precisa sim dar uma parada, retirar por um tempo e talvez você tenha uma abstinência, sim, é normal quando você reduzir a quantidade de cafeína, começar a sentir dores de cabeça, tontura, fraqueza, enjoo, porque você já estava acostumado. E outro ponto também, se você tem gastrite e está sentindo muitas dores no estômago de forma recorrente, é interessante reduzir sim o consumo de cafeína, porque ela pode estar piorando demais esse quadro. No mais, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, não se esqueça de curtir, de enviar também para alguém que é viciado em café, mas está o tempo todo tendo crise de ansiedade ao longo do dia e sempre fala, não sei o que está acontecendo comigo, não consigo dormir, estou tendo muitas crises de ansiedade, e essa pessoa talvez esteja abusando da quantidade de cafeína e precise de um alerta para começar a cuidar do corpo dela e ter bem-estar, porque na verdade o que nós merecemos é isso, ter bem-estar e qualidade de vida. Então não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar. E se você quiser aprender a cuidar da sua saúde e ter uma dieta direcionada para você, cuidar do bem mais precioso que você tem, que é o seu corpo, principalmente para você viver com qualidade de vida, longevidade e reaprender a viver para um emagrecimento sustentável a longo prazo, entre no Potencialize, que eu te espero lá.